deixar de honrar minha avó. Eu não posso dizer o quanto eu sou grata pela vida dela, porque eu sei de onde eu vim, eu sei pelo que passei, e sei aonde Deus me levou. E vó, se não fosse por tua criação, se não fosse por você apresentando Jesus mesmo quando a gente não queria, nós não estaríamos aqui. E eu sou grata por sua vida, minha avó. Que honra é ter a senhora aqui. Que honra, que honra. Que Deus prolongue e que nós possamos ser um pouquinho do que você foi. Eu vi minha avó fazendo votos que ninguém acreditava. Mas enquanto ela fazia voto, o filho dela que estava perdido no meio do México, tentando chegar nos Estados Unidos, Jesus achou. Eu aprendi com a minha avó o poder da oração. Eu aprendi com a minha avó o poder de um voto. E eu sou grata à vida dela. Obrigada, minha avó. Sou grata a Deus e eu agradeço pelo pastor, por quem representa aqui, que está neste altar comigo, pela liderança do Ágata, pela confiança, pelas irmãs. Obrigada. Eu recebi mensagens de irmãs dizendo que estavam intercedendo por mim, orando por mim, e eu agradeço mesmo. Sou pequenininha, muito pequena. Eu quero agradecer também ao meu marido. Amor, obrigada. Obrigada. Ele enfrenta dias difíceis quando eu vou pregar, e eu sou grata à vida dele. Sou grata à vida dele, todo amor, todo carinho para comigo e para com os meus filhos. Eu aprendi essa semana que ministérios são gradativos. Então já vou liberar a primeira palavra para que você diga para quem está do seu lado. Vire lá e diga assim, ó: tenha paciência. Não espere tudo de uma vez. Amém? Opa! Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio. Deus me deu a palavra num livro que eu não consigo nem ler direito o nome, mas Deus é bom. Deuteronômio, capítulo 7. Nós vamos ler em 2 livros diferentes, tá? Vocês já deixam pronto aí os 2 para vocês lerem comigo. Primeiro nós vamos ler em Deuteronômio, capítulo 7, do 1 ao 11. E depois nós vamos ler em Juízes, capítulo 2, do 1 ao 3. Amém? Deuteronômio, capítulo 7, diz assim: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os efeus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparatarás com elas, não darás tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo és o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós,
nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós erais menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos ama. Por quê, irmãos? E para guardar o juramento que jurara a vossos pais. E o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Tem um condicionamento aqui, não tem? Tem, não tem? 1000 gerações desde que? Exatamente. E dê o pago em sua face a qualquer dos que o aborrecem, fazendo-o perecer. Não será remisso. Para quem o aborrece, em sua face lhe pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Amém? Amém. Vamos agora lá em Juízes. É Bíblia mesmo, tá? Leitura. Juízes 2, versículo do 1 ao 3. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores da terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Eles obedeceram? Pelo que também eu disse: não os expelirei diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. Decore laço. Muito bem. Vamos orar. Assim como vocês estão mesmo, não precisa se levantar, vamos orar rapidinho, 1 minutinho só. Senhor meu Deus e Deus da minha vida, Senhor, eu sou pequenininha, não sou ninguém, há muitos melhores do que eu, mas o Senhor é aquele que usa o pequeno. Tua igreja está aqui e não é por mim, é por ti. O Senhor é nosso convidado de honra. Se faça presente, Senhor, e aqui a tua palavra seja consoladora e renovadora, que nos ensine e nos corrija com o teu amor, Pai. É o que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, toda vez que eu começo a ler um livro, começo a estudar a Bíblia, para a facilidade do meu entendimento, eu peço para Deus que Ele me dê um tema, ou que Ele me apresente um norte sobre aquilo que Ele quer me ensinar através daquela palavra. E aqui não foi diferente. Ele me deu um tema e eu quero liberar este tema, porque o tema que Deus me deu já é uma liberação de palavras sobre a sua vida. Então eu quero que você olhe para o lado, para alguém cheiroso, bonito, igual você está hoje, e diga assim, ó: ei, abandone seus ídolos. Você é nazireu vitalício. Amém? Amém. Para entendermos de que forma chegamos ao ponto da leitura bíblica que acabamos de fazer, é importante relembrarmos um pouco, bem breve, porque eu sei que vocês são bons de Bíblia, sabem tudo, os marcos que antecedem a esse momento. Para chegarmos na leitura que nós fizemos em Deuteronômio, Deus já havia libertado o seu povo, o povo escolhido do Egito e logo do seu estado de escravidão através de Moisés. Já havia no Monte Sinai estabelecido as leis, os mandamentos ou a Torá e feito a aliança com o povo. Já havia determinado que, por causa da murmuração
murmuração e rebeldia constante do povo, eles não teriam acesso à terra prometida, Canaã. Apenas seus filhos, ou seja, sua descendência, com exceção de Josué e Caleb, que creram, teriam acesso. Já havia sustentado, corrigido e continuado a guiar Israel durante seus 40 anos de peregrinação no deserto. É com esses marcos já acontecidos que chegamos ao quinto livro da Bíblia, conhecido também como o livro da condenação da idolatria. Nele, Moisés faz suas últimas instruções antes de morrer e Josué assumir como novo líder do povo. O texto que acabamos de ler, podemos dizer que, através de Moisés, Deus está preparando o povo para possuírem a terra prometida, Canaã. Já temos as leis, os mandamentos, ou seja, já temos um manual de como aquele povo deve habitar e o que ele não deve fazer na terra prometida. E Deus continua a doutrinar o povo quanto a de que forma eles devem viver, se posicionar e possuir e habitar em Canaã. Deus está preparando o povo para viver um momento de teocracia. Teo igual a Deus, cracia igual a governo, ou seja, o governo de Deus. Para que vocês entendam um pouco mais, nesse tempo, lá na Terra Prometida, Deus estabeleceria um relacionamento com seu povo sem intermediários. Ou seja, Deus seria seu Deus e seu rei. Só para vocês entenderem, Juízes 21, 25 diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Deus acrescenta uma ordem, além das já instituídas pela lei, pela Torá. Olha, meu povo, vocês vão para a terra que prometi a seus pais, que manda leite e mel. Porém, quando chegarem lá, acharão outros povos que lá já habitam. Destruam todos, não deixem ninguém vivo, não se aliem com eles, não façam alianças, não deem suas filhas, não aceitem suas filhas em casamento, não sejam próximos, não sejam amigos. E aqui eu já quero fazer uma pequena pausa, um minuto para você se lembrar daquele dia que Deus disse: larga esse amigo, não faz essa aliança com esse aí, larga esse negócio, deixa disso. Agora pense aí se você obedeceu ou ficou igual o povo de Israel. A primeira desculpa deles foi: serão meus escravos. Primeiro momento, eles vão dominar o povo. No segundo momento, Israel está escravo do pecado, dominado pelo povo que ele deveria dominar. Procure alguém aí do seu lado e diga para ele assim: ó, pare de caçar problema, apenas obedeça. Vocês estão caçando problema, né? A coisa é simples. Deus está dizendo: eu serei fiel a vós. Vocês não são os maiores, não são os mais numerosos, nem os mais fortes. Os que estão lá são mais numerosos, mais fortes do que vocês, mas eu os escolhi, serei fiel com vocês. Vos tirei com mão forte do Egito, da escravidão, vos amei. Agora sejam fiel para mim, não se desviem. A coisa é simples, não é? Deus alerta para o que o povo vai acontecer se não ouvirem. Esse povo, esse aí que está lá, se vocês não destruírem, vão fazer que seus filhos se desviem de mim. Olha a consequência já na geração, já na antecedência. Olha a consequência da desobediência. Para onde que ela está indo? Para onde que ela está indo? Eu padeço, ou meus filhos estão padecendo, ou a minha geração está padecendo, ou a minha descendência está padecendo. Sua desobediência de agora, que parece não estar acontecendo nada. Só falta de ouvir a Deus, porque não tem te acontecido nada. Será que fica assim? Eu estou pregando para a mãe.
Deus revela a consequência: se acenderá a minha ira sobre vós. Deus revela ou não revela? Deus avisa ou não avisa? Tá bom. Agora passamos por Deuteronômio. Tivemos o tempo de liderança de Josué, a conquista da terra prometida, a divisão das 12 tribos, a morte de Josué com 110 anos, e é chegada o momento do povo viver a terra prometida, obedecendo às instruções que já haviam sido dadas, e todo Deus como seu rei e Deus. Aí nós lemos o capítulo 2, mas eu quero com vocês primeiro no capítulo 1. No capítulo 1 de Juízes já fica nítido a falha de Israel no cumprimento das instruções. Começou até bem, com Deus entregando parte dos cananeus à tribo de Judá, e eles de forma obediente destruindo a todos. E no capítulo 1 existe um trecho que se destaca dos outros. Bem no começo, a Bíblia menciona um rei cananeu chamado Adoni-Bezeque. E veja, ele é o único rei nesse capítulo que a história de sua morte será maior explicada, maior detalhada. A partir de Adoni-Bezeque, todos os outros povos mencionados no capítulo 1 como mortos ou destruídos, seu rei nem mesmo será mencionado. E isso me chamou a atenção. Por que a menção de Adoni-Bezeque? Qual que é o propósito do Senhor? O que nós podemos extrair disso? Eu comecei a orar a Deus e falei: por quê? Por que Adoni-Bezeque? O que acontece? Por que a menção de Adoni-Bezeque? Antes dos homens de Judá e de Simeão matar Adoni-Bezeque, eles arrancam os dedões de sua mão e os dedões de seu pé. Dedões da mão, perca da identidade, certo? Perca da identidade. Dedões dos pés, perca do equilíbrio. Aí eu comecei: será que Deus já não está olhando para o povo de Israel e falando: estão fazendo com os inimigos, mas deixarão que eles façam com vocês logo ali na frente? Em Juízes nós temos a maior perca de identidade e equilíbrio de um povo. É quase exaustiva a quantidade de vezes que lemos em Juízes a frase: e o povo fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. É no capítulo 2 que entendemos que a justa balança de Deus seria aplicada ao povo de Israel. Olha o versículo 3. Veja o que o anjo do Senhor diz em minhas palavras. Vocês desobedeceram, né? Foram contra o direcionamento do Senhor, certo? Pois agora eu não vou ajudá-los. Vocês precisam lidar com as consequências de sua desobediência. Lembra que eu pedi para vocês lembrarem? E os seus deuses vos serão por laço. Laço significa armadilha. A desobediência outrora, agora se transformou em armadilha, em laço. Grave isso. Aleluia. Você não pode escolher desobedecer e esperar que Deus passe um pano. Silêncio. Você não pode escolher desobedecer e esperar que Deus esconda seu erro. Você não pode escolher desobedecer e esperar que nada aconteça. Você não pode escolher semear mal e achar que colherá bem. Você não pode escolher se corromper e não esperar que a justa justiça de Deus aconteça. Deus ofereceu um direcionamento. Disse o que deveria ser feito e como. O negócio era simples. Mas o que vemos é a desobediência e, como consequência, a justa justiça de Deus. Ah, Micaela, mas Deus não castiga. Não disse isso? Disse? Não disse. Ah, Micaela, eu gosto dessa. Deus é amor. Eu sei. E também é justiça.
O seu problema e o meu problema é que queremos e apenas buscamos o Deus amor e nos esquecemos ou nos esquivamos quando Ele é balança fiel. Em Salmo 7:11, Davi vai dizer: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Em Romanos 2, 5 e 6, para a gente não ficar só no Velho Testamento, você viu que esse papinho furado, que era só lá no Velho, que acontecia esse negócio, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, e tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual quem? O recompensará cada um segundo as suas. No livro de Juízes, temos um povo preso em ciclos repetitivos, perdido em sua identidade, afundados em idolatria, um povo que se esqueceu do Deus que o tirou do Egito. O período é caótico. Quem já leu Juízes já viu, é morte para tudo quanto é lado, é rei se levantando, opressão, uma matança. Eu falei até para o meu marido: meu Deus, Juízes parece um filme de terror. Tem até estrupo, mulher sendo esquartejada e um negócio escandaloso. Eles estão na terra prometida, deveriam estar vivendo um momento de paz, porém, por sua conduta leviana e deliberada em ter outros deuses, por sua idolatria, o povo quebrava sua aliança com Deus e, por consequência, Deus os entregava na mão dos opressores. Tem gente que já está com ponto de interrogação. Eu estou vendo. Vocês estão se perguntando: então é por isso que eu estou no lugar da promessa, mas não tenho vivido a promessa? Tem gente que já chegou, mas nem percebeu. Está tão atribulado que você nem percebe que você já está no lugar que você orou anos para chegar. Estar é diferente de viver. Pisar na promessa não significa vivê-la. Eu estou pregando para quem, se chegou lá, está pronto para viver com plenitude. E para quem, se não chegou, tem disposição de se preparar para vivê-la com abundância. Quantos podem dar glória a Deus? Vocês estão quietinhos? E aí você pode estar pensando: como bom crente que você é, que aqui só tem bom crente. Ah, tá tranquilo, tá suave, é igual jovem, tá tranquilão. Eu não tenho outros deuses? Não tenho santo. Na minha casa não tem uma Ave Maria? Não tem. Nem nada. Como se outros deuses só fossem aqueles que são tangíveis, aqueles que são possíveis de serem tocados. Idolatria é só quando Deus é material. É só quando é uma estátua. Na verdade, não é só quando é material, tem que ser uma estátua. Se não for uma estátua, não é um Deus. Se não tem um santuário, um lugar físico, não é um Deus, não. Mas eu vim aqui hoje porque Deus precisa tratar com os ídolos do seu coração. Dos ídolos que nem sempre ocupam um lugar físico, material ou santificado, mas tem roubado o seu desejo de adorar somente a Ele. Ah, Micaela, agora eu entendi. Agora eu entendi. Então, imagem pode ser ídolo? Sim, é o mais óbvio. Mas e um objeto, um bem, pode ser? Sim. E uma pessoa, um desejo, um sistema, uma tradição, ou até mesmo uma ideia. Sim. Tudo aquilo que tome um lugar central, que deveria ser ocupado por Deus, e você tem entregado a outras coisas, é idolatria.
Ah, Micaela, seja um pouco mais clara. Eu vou. Nós quebramos nossa aliança com Deus quando, ao invés de desejarmos e adorarmos somente a Ele, idolatramos a casa e o carro que temos dentro da nossa garagem e nos esquecemos de quem nos deu. Nós quebramos nossa aliança com Deus quando, ao invés de desejarmos e adorarmos somente a Ele, idolatramos ao dinheiro como se isso pudesse comprar aquilo que só Deus faz. Nós quebramos nossa aliança com Ele quando, ao invés de adorarmos e desejarmos somente a Ele, idolatramos a pensamentos aleatórios, pouco edificadores, ao invés de elevarmos nossos pensamentos a Ele. Nós quebramos nossa aliança com Deus quando, ao invés de desejarmos e adorarmos somente a Ele, idolatramos as fofocas e as conversas de cunho duvidosos e nos desviamos de Sua palavra. Nós quebramos nossa aliança com Deus quando, ao invés de desejarmos e adorarmos somente a Ele, idolatramos nossos maridos e nossos filhos e camuflamos e escondemos os seus pecados, nos acovardando da correção. Nós quebramos nossa aliança com Deus quando, ao invés de desejarmos e adorarmos somente a Ele, idolatramos a inércia, o fazer nada, com a desculpa esfarrapada, negociamos nosso ministério com a justificativa de falsa paz. Nós perdemos a nossa aliança com Ele quando nós, ao invés de desejarmos e adorarmos somente a Ele, idolatramos mais aos nossos líderes da tribuna do que aquele que é rei sobre todos. Nós quebramos nossa aliança com Deus quando, ao invés de desejarmos e adorarmos somente a Ele, idolatramos a namoradinha e o namoradinho mundano. Ai, eu vou falar. Achamos na escola, se esquecendo que não tem combinação entre luz e trevas. Nós quebramos nossa aliança com Ele quando, ao invés de desejarmos e adorarmos somente a Ele, idolatramos cantores e músicas mundanas com a desculpa de que falam de amor. Nós quebramos nossa aliança com Ele quando, ao invés de adorarmos e desejarmos somente a Ele, idolatramos redes sociais com usos excessivos e nos esquecemos da Bíblia. Nós quebramos a nossa aliança com Ele quando, ao invés de desejarmos e adorarmos só a Ele, idolatramos mais nossas roupas impróprias e escolhemos envergonhar o Evangelho mostrando o nosso corpo. Nós quebramos nossa aliança com Ele quando, ao invés de desejarmos e adorarmos somente a Ele, idolatramos a nós mesmos e nos envaidecemos e nos adoramos como se fôssemos um Deus e nos esquecemos que o melhor lugar ainda é a sombra de Deus. Eu não vim pregar a palavra de dar nada. A palavra, ela conserta. Se ela te der alguma coisa, vai ser para te corrigir. Quebramos nossa aliança diariamente com Ele quando nos iludimos, achando que a Bíblia no meio da sala, em cima do móvel, no Salmo 23, já é o suficiente como demonstração de exclusividade em nossas vidas. Escute.
seus ídolos de coração, camuflados do não é nada não. Deus entende, Ele conhece meu coração, porque tua ignorância proposital te faz acreditar que ídolos são só estátuas construídas com a mão, tem quebrado sua aliança com Deus e tem criado laços, armadilhas que só se tornarão opressores no seu futuro e na sua descendência. É duro, eu sei. Imagina eu estudando isso. Imagina eu estudando isso e refletindo sobre os meus ídolos do coração. É dolorido. É dolorido. Mas Deus tem refrigério. Glória, aleluia. Deus me trouxe aqui hoje e Ele falou assim, ó, desobedeceu, né? O laço, a armadilha está criada, mas tem problema não. Eu sou fiel mesmo quando você não é. Lá em Juízes eu levantei 12 juízes para 12 momentos de opressão. E com você não será diferente. Eu não suporto ver um filho oprimido. Eu não resisto a um clamor de um filho. Deus me trouxe aqui hoje para dizer: há um limite para os seus opressores. Seu juiz, seu libertador, seu consolador já venceu os opressores. Lucas 4, 18, 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável ao Senhor. Quem é o libertador? Responde, eu preciso. Quem é o libertador? João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o libertador? Romanos 8:1-2. Portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quem é o libertador? Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na libertação com Cristo, nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Quem é o libertador? Hebreus 2:14-15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quem é o libertador? Colossenses 1:13. Ele nos livrou, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem é o libertador? Deus já mandou o seu libertador. Agora quebre seus ciclos. Não caia mais na mão dessas opressões, armados por sua desobediência. Em todos os capítulos de Juízes que nós temos, é caos e destruição. Do início ao fim do livro, há uma perda da moralidade, da fé e até mesmo da unidade entre tribos. Em todos os capítulos temos o mesmo ciclo vicioso, em que o povo serve a Deus, o povo peca, Deus permite a opressão, o povo clama por socorro,
Deus levanta um juiz, o povo é liberto, a paz, até que o povo peque de novo. No livro de Juízes, como eu já disse, nós tivemos 12 juízes para 12 momentos de opressões. A teologia vai dividir esses juízes em 2 grupos: juízes maiores e juízes menores. Dos juízes menores temos pouco relato na Bíblia, mas dos maiores a Bíblia vai melhor detalhar, e é fácil notar que todos são improváveis. Todos têm características físicas ou comportamentais que faria quem vê de fora, eu e você, não colocá-los como possível libertador de nada. Veja, nós não precisamos deles. Já temos nosso libertador perfeito e sem transgressões, Jesus. Mas Deus nos evidenciou na Bíblia. E toda vez que Ele evidencia, é porque temos algo a aprender. Os mais famosos desses 6 juízes maiores, os mais conhecidos e ouvidos dentro do nosso universo, é Débora e Sansão. E para mim, Sansão é o retrato dos israelitas da época. Inconstante e com o coração repleto de outros deuses. Mulheres eram os deuses de Sansão. Deus usou muito pela escassez daquele momento de ferramentas ideais, de homens ideais. Já abre um parênteses aqui. Deus não procura por perfeito, mas por posicionados, dispostos e corajosos. Ocupe seu lugar. Estamos diante de uma depravação completa do povo. Ele pega a mãe de Sansão, até então uma mulher estéril, dá o filho para ela e põe uma condição: seu filho será desde o nascimento nazireu, ou voto de nazireado. Nazireu, ou voto de nazireado, vem do hebreu nazir, que significa separado ou consagrado. Ou seja, ele terá um compromisso de santidade e consagração a Deus. O que lá em Números 6, do 1 ao 21, era uma consagração, uma separação feita de forma temporária e voluntária, em Sansão, Deus prevalece como vitalício e também como ordenamento. Eu estou acabando. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não te chamou para ser nazireu temporário. Ele te chamou para ser vitalício. Entendeu? Se vocês tivessem entendido, você já estava dando glória, rodando e sarapateando e falando em línguas estranhas. Deixa eu traduzir esse negócio para você, ó. Você vai ser nazireu. Nazireu desde o nascimento. É vitalício. Mas ó, não dá para ser de qualquer maneira. Não dá para ser de qualquer jeito. E aí eu vou traduzir. E eu vou entregar o microfone. Para Sansão era: não beba vinho nem produtos da uva. Para você, tenha autocontrole. Não perca a sua pureza e separação. Tenha constância. Para Sansão era: não corte o cabelo. Para você, você precisa parecer com quem é consagrado e separado por Deus. As pessoas precisam olhar e ver. A consagração precisa ser visível. Para Sansão era: não se contamine com os cadáveres. Para você, não se contamine com o pecado. Não enche o coração de ídolos. Ei, escute, eu vou entregar. É minha última frase. É a última palavra que Deus pediu para derramar sobre a igreja. É a última. E eu entrego.
Não desperdice seu nazirado como Sansão. O que ele é com você, que ele quer com você é vitalício, é para sempre, é permanente. Não espere seu último suspiro para cumprir com aquilo que Deus te ordenou, te entregou. Não negocie, não esqueça que você foi separado, consagrado. Se mantenha constante. Aleluia. Pare com isso. De um dia é e outro não é. De um dia se lembra e no outro não. Vai sair daqui Nazireu para sempre. Vai sair daqui consagrado, separado. Vai sair daqui colado com Deus. Ninguém aqui vai esperar o último momento e dizer: ah, Senhor, me dá uma última vez, eu morro com esses pecadores. Não, não, vocês vão sair daqui transformando o pecador. Ei, eu sou Nazireu, Nazireu para sempre. Eu não negocio. Vamos fechar. Não negocie, não negocie. Repitam comigo. Eu preciso. Vocês precisam carregar isso para casa de vocês. Diga: eu sou Nazireu de Deus. É para sempre. 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 Oh, aleluia. É para sempre. É para sempre. Não caia mais nisso. Para de plantar coisas que seus filhos vão colher. Planta direitinho. Faz com que seu filho herde o nazireado. Faz com que seu filho seja nazireu como os pais, consagrado e separado desde o nascimento. Ore para que seja para sempre. Tem que ser para sempre. Não pode ser negociável. Não pode ser um ciclo repetitivo. Não pode ser um ciclo repetitivo. Tem que ser para sempre. Tem que ser Nazireu para sempre. Oh, aleluia. Escute, eu ministrei a palavra. Eu disse o que Deus colocou em meu coração. E eu quero saber se há entre nós. Posso? Eu quero saber se há entre nós alguém que cansou de ciclos repetitivos. Alguém que já não suporta mais viver esse negócio de que tá ruim e tá bom, que tá na paz e tá na guerra, que não suporta mais esse negócio, que quer algo que seja para sempre, que quer algo que seja vitalício. Eu quero saber se tem entre nós alguém que quer ser Nazireu de Deus, se quer aceitar Jesus como seu único e Salvador, que quer ter o seu nome escrito no livro da vida. Diga para mim. Tem? Tem alguém? Todo mundo já é Nazireu? Quem aí já é Nazireu? Levanta a mão. É todo mundo? Todo mundo Nazireu de Deus? Amém. Amém. Que Deus te dê outra oportunidade. Que não lhe falte oportunidade, nem a ti e nem a sua descendência. Amém?